Veja bem, ó, vamos fazer o seguinte: vamos falar de norte global e de sul global, né, para a gente dar a importância dessa reunião dos BRICS. Nós estamos aí com o filme do Ney Matogrosso, né, estourado aí como um dos mais vistos do Brasil, aqui no Brasil. E o Ney tem uma frase interessante que numa das canções maravilhosas dele, que ele diz o seguinte: os ventos do norte não movem moinho. E até fazendo um paralelo aí com o mundo é o moinho nosso de quinta-feira. Do Cartola, obviamente. E é isso, os ventos do norte não movem mais moinho. Nós estamos vendo agora o que está acontecendo no norte global. Os Estados Unidos impondo para que os outros sócios europeus da OTAN, do atlanticismo, né, do clube da OTAN, eles aumentem os seus gastos em armamento militar para 5% dos respectivos PIBs até 2035, nos próximos 10 anos. Então, é uma escalada militar, é uma insensatez, é a implosão da diplomacia, é uma tentativa de arrastar para uma tentativa está se realizando, de começar uma nova corrida armamentista na Europa, que é o continente mais bélico do mundo, no qual, se você olhar para a gente, olhar para a história da Europa, a partir do nascimento do chamado sistema internacional, conceituado ali desde a Paz de Westfália, em 1649, a Europa sempre foi o centro das guerras, o palco das guerras, e das grandes guerras, e das guerras mundiais. Ela, nos últimos 80 anos, por um acaso, olhando para uma história de longue durée, como diria o Fernand Braudel, para uma história de longa duração, ela, por acaso, não teve guerras. Mas voltar a uma corrida armamentista na Europa, que sentido tem isso? Então, essa reunião em Haia, onde o Trump embarcou e se reuniu com esses países europeus, no qual houve praticamente unanimidade. A única voz sensata naquele momento foi o Pedro Sánchez, da Espanha, que se recusou a aumentar em 5%. E o Trump convidou a Espanha a se retirar da OTAN. Entre 32 países, o único país que disse que não havia sentido. Ao mesmo tempo, nós tivemos a reunião do G7, que foi considerado, né, durante muitas décadas, as 7 economias mais ricas do mundo, mas que não são mais as 7 economias mais ricas do mundo. Elas foram passadas pelos BRICS. Por exemplo, os BRICS, as economias chamadas emergentes, já não se usa mais esse termo, as economias que crescem, né, do sul global, elas são maiores. Se você somar a economia dos BRICS, mesmo antes da expansão, né, de sócios, né, considerando só o núcleo definitivo dos BRICS. Os 10, né, dos BRICS, sem ser os parceiros associados. Os BRICS têm uma economia maior, têm uma renda energética, né, maior, um potencial de 60% da produção de energia e petróleo e gás do mundo. E nessa reunião que houve no Canadá, há um mês atrás, o Trump chega nessa reunião e ele tem que falar para os outros 6 países do G7 que ele quer anexar um deles, que ele quer anexar o Canadá. Percebe? Esse tipo, né? E que ele está em guerra comercial com todos eles. Que ele aumentou a tarifa com todos os europeus, que ele aumentou a tarifa com o Canadá. Então, o norte global, nós estamos vendo, nós nunca vimos, Lourdes, esse é o ponto, nunca vimos o norte global tão perdido e se debatendo tanto quanto agora, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, nos últimos 80 anos. Esse é o momento em que o norte global está perdido. E que ele está indo para o abismo, e que ele pode arrastar o mundo para o abismo. Então, qual é a saída hoje no sistema internacional? Como não tivemos ainda. E uma saída não só em termos de ideias, de possibilidades, como foi durante a Guerra Fria, o G77, qualquer tentativa assim, a conferência de Bando, mas efetivamente uma saída com possibilidades materiais, reais, de força, de riqueza. A saída vem do sul global, onde está a China, onde está o Brasil, onde está a Índia, onde estão os grandes produtores de riqueza e de ideias, onde estão países que pensam no futuro, que não estão presos no passado da Guerra Fria,
no passado pós-Guerra Fria de uma era unipolar. O Darcy Ribeiro falava isso, ele falava: o futuro é o Brasil, o futuro é a América Latina. Por quê? Porque a Europa está presa no passado, tentando voltar a algo que eles nunca mais vão ser. Os Estados Unidos, presos no destino manifesto messiânico deles, ideológico, religioso, eles não conseguem pensar o mundo como um todo, só pensam em si. Então o futuro é a América Latina, o futuro é o Brasil. Por quê? Porque nós temos um futuro a construir. Nós só temos isso, nós só temos o futuro, temos o presente e o futuro. Nós ainda não nos fizemos como civilização, nós ainda não nos fizemos como nação. Então, por isso o futuro é nosso. Nós temos a capacidade de imaginação, o Darcy dizia. Então, aí vem um momento, né? Um momento agora importante dessa cúpula nos BRICS. E veja como isso é importante, né? Que a cúpula no Rio de Janeiro, a presidência é do Brasil, a presidência é do presidente Lula. O que você abre hoje, domingo, né? Eu abri a The Economist, as tábuas sagradas do liberalismo, a revista de economia mais, enfim, conceituada dentro do liberalismo global. Há uma crítica, há uma página inteira de crítica ao presidente Lula. Uma crítica muito mal feita. Né? The Economist, embora ele seja uma revista liberal, tem bons artigos, né? Os artigos são bem escritos, há bons editoriais, enfim. São artigos escritos de maneira inteligente, auspiciosa, embora eu não concorde com a linha editorial deles. Mas escrevem bem, claro. Há um artigo de muito péssimo gosto, assim, muito mal escrito, atacando o presidente Lula interna e externamente, e atacando o presidente Lula justamente na dimensão dos BRICS. Atacando o presidente Lula e o governo brasileiro de terem esquecido o chamado Norte Global, sobretudo os Estados Unidos de Trump, estarem se associando a países que são ditaduras, como o Irã, enfim, que a nossa mídia aí, tradicional repete, né? Do qual os Estados Unidos são parceiros. Essas chamadas ditaduras, no caso da Arábia Saudita, que está nos BRICS, ali frequentando as reuniões. E eles não apontam essas inconsistências. E aí, só para fechar, né, eles criticam o presidente Lula por ter criticado os bombardeios ao Irã. Bom, a ONU criticou os bombardeios ao Irã. Antônio Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, criticou. O mundo todo criticou os bombardeios. Ninguém queria esses bombardeios. Então, veja, é um momento que se direciona a crítica. Por que essa crítica não veio antes? Porque a cúpula é agora. Então, você vê, essa cúpula, ela mexe. Porque a expressão máxima do Sul Global, Lourdes, é os BRICS. Ô Pedro, uma coisa que me vem à cabeça quando você fala que o norte global nunca teve tão perdido, tão fora do eixo como está agora. Aí o Sul Global tem a faca, o queijo na mão para dar o próximo passo de desenvolvimento, para dar aquele galeio de desenvolvimento. Agora, me ocorre, assim, eles têm mantido o mundo como o mundo está desde sempre. Então, assim, no dia seguinte que começou a contar o depois de Cristo, eles começaram a atuar forte no Sul Global, assim. O Sul sempre foi o oprimido. E o que está acontecendo? A gente vê acontecendo no Norte Global agora, essa onda belicista. Eles estão se armando até os dentes. Isso significa que o Sul Global está em risco. Eles não vão deixar esse próximo passo de desenvolvimento. Como é que você avalia esse passo da Europa, Estados Unidos e OTAN em armamento, em intenções de opressão dos nossos companheiros do BRICS, né? É verdade. Hoje eu acordei e ali um artigo do Yanis Varoufakis, que eu gosto muito, o ex-ministro de Economia da Grécia, né, do governo grego, que renunciou, enfim, naquela confusão, nas pressões da senhora Angela Merkel sobre a Grécia, quando da dívida grega, né? E o Varoufakis, ele diz o seguinte,
que nesse momento que nós temos agora, de decadência do norte global, ele cita mais a Europa ainda, mas também os Estados Unidos, é um momento que o sul global fica em evidência e que ele vai ser muito atacado. Ele cita o Brasil, que o Brasil vai sofrer muitas pressões. Diz, porque o norte global é como um dragão ferido, é a metáfora que ele usa. E o dragão, quando ele está ferido, ele fica mais perigoso. Porque aí ele sai atacando para todo lado. Então, essa matéria da Economist, da The Economist, é justamente isso, é o dragão soprando fogo. E mirando no Brasil, e mirando no presidente do Sul Global, que é uma das vozes mais importantes do Sul Global, que é o presidente Lula, que é um líder do Sul Global. Então, não é por acaso agora essa matéria. E veja, e é perturbador o nível de cegueira do norte global agora, porque nós estávamos no observatório agora, excelente ali, né, junto com o embaixador Tadeu Valadares, jornalista lá da Costa Rica, o Gilberto Lopes, né? E o que nós estamos falando? Enquanto a Europa vai aumentando os seus gastos para 5% do PIB, gastos militares, quem ganha e quem perde? Eles vão ter que tirar dinheiro de algum lugar para pôr em armas. Quem ganha? O complexo industrial militar. Da onde que vai sair esse dinheiro? Do welfare state, do estado de bem-estar social. Vai sair de previdência, de saúde, de educação. E de algo que o Celso Amorim já chamou a atenção lá atrás. O Celso Amorim tem dado muitas entrevistas depois que ele voltou da França. Eu tenho a percepção, Lourdes, que essa viagem fez bem para ele. Eu acho que ele saiu meio decepcionado com o Macron lá. E é uma impressão que eu tenho. E voltou falando bastante, e fazendo críticas severas à Europa. E ele disse o seguinte, que esse gasto, né, esse aumento dos gastos militares, Celso Amorim, que isso vai sair da agenda do clima. Que a Europa é a grande defensora, junto com o Brasil e outros países do sul global. Então, a Alemanha, os líderes de transição energética são na ordem China, Alemanha e Brasil, os três maiores conversores de transição energética. Então, ele diz o seguinte, bom, se você vai comprar mais armas, a agenda do clima possivelmente, ou certamente, vai sair. E vai sair também no problema lá deles, que são os problemas do estado de bem-estar social. E quem vai se fortalecer dentro da Europa? A extrema-direita. Inegavelmente, a extrema-direita ela vai se fortalecer a partir dessa agenda armamentista. Então, eles estão se debatendo, Agora, então é um momento, né? E aí eu quero lembrar do Gramsci. É um momento do Sul Global mostrar sua cara. Eu quero lembrar do Gramsci. O Gramsci diz o seguinte, o velho já morreu. E o novo ainda não mostrou a sua cara. Agora é a hora dos monstros. Os monstros nascem. Que é um momento perturbador, que é esse que nós estamos vendo. E aí, o que eu quero chamar, provocar, né, para essa cúpula dos BRICS, é que é um momento... quando os monstros aparecem, quando o velho já morreu, e aquilo que é novo ainda não se formou, não deu forma, não mostrou a sua cara, que é esse momento de turbulência total e de monstros se nascendo, para combater esses monstros, precisa de coragem. É o que diz Platão, política se faz com coragem. E vai ser exigido do Brasil, vai ser exigido da liderança brasileira, coragem, nós não podemos hesitar. E aí, lá atrás, Lourdes, a nossa presidência dos BRICS era para ter sido ano passado. Nós postergamos para esse ano porque no ano passado nós demos prioridade para o G20. A meu ver, um erro estratégico. G20 é importante? É importante. Já foi mais importante. Mas o G20 não chega a resoluções práticas hoje. Porque o G20 é como se fosse um conselho de segurança das Nações Unidas que não consegue chegar a consensos. Você tem lá Estados Unidos, você tem lá Rússia e China, você tem lá a União Europeia, você tem lá a União Africana. Então, ele perdeu a capacidade de eficácia, o G20, em um mundo tão dividido, tão polarizado, enfim, nesse mundo de monstros. Esse ano, a reunião do G20 ela é tradicionalmente lá em novembro, outubro, novembro, no final do ano. Nós preferimos adiantar para dar prioridade para a COP, lá em Belém. A COP é importante, é importantíssima. O Brasil, como eu disse aqui, é um dos líderes naturais da agenda do clima, da agenda de transição energética,
Deus é brasileiro, não é isso, Lourdes, que a gente ouve desde criança? Então aqui tem muita energia limpa de graça. Né? Eólica, água, sol, colheita 3 vezes por ano. O Brasil é maravilhoso nesse sentido. Nós somos uma liderança natural. Deus nos abençoou assim. Nós somos um alvo natural. E também um alvo, exatamente. Por isso nós precisamos nos proteger. E ao mesmo tempo, nós preferimos a agenda do clima que está condenada ao fracasso desde a eleição do Trump. Por quê? Os Estados Unidos são os maiores poluidores do mundo. Sem os Estados Unidos assinando um documento, porque a agenda é global, não tem agenda do clima. Então, vai ser importante? Vai. O Brasil vai cumprir o papel? Vai. Mas o que é mais importante? Uma agenda do clima que está fadada a uma frustração? Ou os BRICS? O G20 que não chega a conclusões? Ou os BRICS? Os BRICS são a maior expressão desse mundo novo que está nascendo. Os BRICS são a maior expressão do sul global emergindo no novo tempo. Tem problemas? Tem. Tem que fazer acertos? Tem. Mas é um momento agora que nós estamos assistindo de perdição do norte global, num labirinto que eles mesmos criaram e que eles estão se afundando, espécie de areia movediça, quanto mais eles mexem, mais eles afundam, em que o sul global traz respostas para o mundo. E os BRICS são a coisa tangível do sul global. É o que nós temos de mais efetivo do sul global. Veja, o chanceler alemão, Lourdes, disse o seguinte: Israel faz o trabalho sujo para nós. Esse é o nível que nós temos no norte global. Israel é importante porque faz o trabalho sujo para nós. Você pega as declarações da Ursula von der Leyen, são inacreditáveis. Inacreditáveis, presidente da Comissão Europeia. O nível de perdição que eles estão lá. Para não dizer o que é o trumpismo. Então, o sul global e os BRICS dentro do sul global são a nossa aposta. É preciso fazer essa cúpula funcionar e que essa cúpula não seja o encerramento da presidência do Brasil, mas que ela possa abrir o espaço para uma agenda no segundo semestre que seja profícua e que seja frutífera.